Quem foi o pai de Abraão na Bíblia Sagrada? Nós vamos falar agora da história bíblica de Terá. O progenitor de Abraão era Terá, de acordo com os registros bíblicos. Terá é mencionado pela primeira vez na Bíblia, no livro bíblico do Gênesis, no Antigo Testamento. Você pode encontrar essa passagem em Gênesis 11, 24 a 32. Além de ser o pai de Abraão, Terá também foi o progenitor de Naor, Harã e Sarai. Gênesis 11, 26. Mas antes da gente continuar essa história, se você gosta de personagens bíblicos, se você gosta de reflexões bíblicas, deixa um like neste vídeo, faz isso agora, tá bom? Lembre-se que no final dessa leitura tem uma breve reflexão sobre a história de Terá, o pai de Abraão. Então vamos lá. A Bíblia oferece poucas informações sobre Terá, o pai de Abraão. Na verdade, quase nenhum detalhe específico sobre a vida deste homem é revelada. O que se sabe é que a ancestralidade de Terá remonta a Sem, filho de Noé. Você encontra isso em Gênesis 11, 10. Ao analisar a breve genealogia de Sem, percebe-se que os antecessores mais próximos de Terá foram Naor e Serug. Nesse contexto, o texto bíblico afirma o seguinte: Serug viveu 30 anos e gerou Naor. Depois de gerar Naor, Serug viveu 200 anos e gerou filhos e filhas. Naor viveu 29 anos e gerou Terá. É verdade que a genealogia apresentada em Gênesis 11 pode conter lacunas, brechas, dificultando uma afirmação precisa de que Naor tenha sido pai de Terá e Serug seu avô. Se considerarmos essa genealogia como exaustiva e muito cronológica, então Sem teria vivido além do tempo da morte do patriarca Abraão. Portanto, é mais provável que essa genealogia mencione Terá como uma representação, destacando apenas as pessoas mais importantes daquela linhagem. Além disso, o objetivo principal do escritor do livro do Gênesis, ao registrar a genealogia de Sem, era introduzir a história de Abraão, enfocando a formação do povo de Israel e enfatizando a linhagem do povo messiânico, a linhagem messiânica. Vamos falar agora da família de Terá, pai de Abraão. A Bíblia não menciona o nome da esposa de Terá e também não esclarece se o pai de Abraão teve mais de uma esposa ou, então, concubinas. No entanto, é certo que Terá teve filhos com diferentes mulheres. Isso é bem evidenciado posteriormente, quando a Bíblia informa que Sara, a esposa de Abraão, era sua meia-irmã por parte do pai. Você encontra isso no livro de Gênesis 20, versículo 12. Em outras palavras, o pai de Abraão também era o pai de Sara, que naquela época ainda se chamava Sarai. Portanto, é possível que o pai de Abraão tenha tido outros filhos que não são mencionados na Bíblia, por não serem relevantes para a historiografia, para a história daquela época, melhor dizendo. O fato de o filho e a filha de Terá terem se casado entre si deve ser compreendido no contexto de que, naquela época, esse tipo de relação entre parentes não havia sido explicitamente proibido por Deus, como você pode conferir em Levítico 18, versículos de 6 a 18. Além disso, naquela época, a família de Terá seguia costumes idólatras, o que significa que o conhecimento de Deus não havia sido preservado em sua linhagem. Após o grande dilúvio, a humanidade se rebelou novamente contra a vontade do Senhor, contra a vontade de Deus, conforme a Bíblia registra no episódio da Torre de Babel. Na Bíblia, os filhos homens de Terá são mencionados na seguinte ordem: Abrão, Naor e Harã. No entanto, muitos estudiosos argumentam que não é possível determinar com muita precisão ou com precisão se Abraão, ou Abrão, naquela época ainda era Abrão, foi o filho mais velho de Terá. Alguns intérpretes sugerem que Harã, o irmão de Abraão e pai de Ló, que faleceu antes da família migrar para o norte,
pode ter sido primogênito de Terá. No entanto, independentemente da ordem de nascimento destes irmãos, a Bíblia afirma que Terá havia gerado Abrão, Naor e Harã aos 70 anos de idade. Você encontra essa passagem em Gênesis 11, versículo 26. Vamos falar um pouco agora da vida de Terá. De acordo com a Bíblia Sagrada, Terá e sua família migraram da cidade de Ur, no sul, em direção ao norte, em direção a Canaã. Após percorrer uma distância de aproximadamente 800 quilômetros, eles se estabeleceram temporariamente na cidade de Harã. Na época de Terá, tanto Harã quanto Ur eram centros de adoração a deuses da Suméria, ou ao deus sumério da lua, chamado Nanar. O livro de Josué menciona que Terá era um idólatra. Você pode encontrar isso ou confirmar isso em Josué 24, versículo 2. Isso reforça o fato de que Deus chamou Abraão de forma soberana, saindo do meio do paganismo para se revelar a ele e estabelecer uma aliança com Abraão e a sua descendência. Josué capítulo 24, versículo 3. Alguns comentaristas sugerem que é possível que o pai de Abraão, Terá, tenha se tornado um adorador de Yahvé, levando em consideração o fato de que a experiência religiosa de Abraão foi a base da migração da família de seu pai, saindo da idolatria de Ur, dos caldeus. No entanto, é importante notar que após deixar Ur, a família de Terá parou em Harã, que é outra cidade politeísta, outra cidade idólatra. Portanto, é difícil chegar a uma conclusão, é difícil fazer uma afirmação taxativa ou definitiva neste sentido. Além das breves referências do Antigo Testamento, Terá também é mencionado no Novo Testamento, na genealogia de Jesus, bem como indiretamente na pregação do diácono Estevão, Lucas capítulo 3, versículo 34 e Atos capítulo 7, versículo de 2 a 4. O livro de Gênesis relata que Terá viveu 205 anos e faleceu em Harã. Gênesis 11, 32. Foi somente após a morte de Terá que seu filho Abraão partiu então para Canaã. Essa foi a história de Terá na Bíblia, o pai de Abraão. Vou trazer para você agora uma breve reflexão, tá? Vamos refletir sobre a complexidade da trajetória de Terá, o pai de Abraão, e sua família. Ele mostra como a jornada de fé de Abraão teve suas raízes na migração de sua família, de um ambiente idolátrico, de um ambiente onde a idolatria prevalecia para outro. Essa transição, que é retratada na passagem de Ur para Harã, revela as lutas e os desafios que podem surgir quando nós buscamos seguir um novo caminho de fé em meio a influências contrárias. Além disso, o texto destaca a influência de reconhecer que o encontro com o nosso Senhor, que o encontro com Deus é uma experiência pessoal. E cada indivíduo tem a sua própria jornada, cada indivíduo tem a sua própria oportunidade de se aproximar do divino. É um lembrete de que a fé e a relação com Deus são uma escolha individual, é uma escolha de cada ser humano. E cada um deve buscar a sua própria conexão espiritual, mesmo que isso signifique deixar para trás as tradições, as práticas mais arraigadas que existem. Então, essa foi a nossa mensagem e essa também foi a história de Terá, o pai de Abraão na Bíblia. Se inscreve nesse canal, ativa o sino de notificações caso você sinta alguma identidade com esse canal, tá? Se inscreve, ativa o sino e deixa principalmente um like neste vídeo. Quer nos ajudar de outras formas? Aqui abaixo, tá? Tem um curso para você compreender a Bíblia de capa a capa. Também tem outro curso para você desmistificar as crenças limitantes sobre Deus, sobre o dinheiro, tá? É só você acessar os links que está na descrição desse vídeo.